próxima palestrante é jovem, bonita, também tem uma história de empreendedorismo muito bacana. Ela vai compartilhar mais conhecimento da técnica que para muitos de nós hoje predomina dentro dos nossos estúdios, que é a técnica de volume russo. E eu gostaria que vocês aplaudissem Andressa Botelho, por favor, ao palco. Muito obrigada. Boa noite, gente. Já tá todo mundo morto. Mas calma que estamos quase lá. Meu nome é Andressa Botelho, para quem ainda não me conhece. Eu tenho 22 anos e estou no mercado há 4 anos, aproximadamente. E a minha proposta hoje de tema é assim, ajudar vocês a aprimorar um pouco mais as técnicas de volume russo, né? Que hoje a gente está muito acostumada com aquele beabá do volume russo e eu sei que algumas de vocês também ainda não fazem o volume, então eu acho que vai ser de bom proveito para todo mundo as técnicas avançadas e um pouco mais diferentes que eu vou mostrar aqui. Pode colocar. O tema é adicionando textura a essa técnica de volume, né? Como eu sei que algumas de vocês eu vi aqui ontem e hoje ainda não fazem o volume russo, né? Então vou dar uma breve resumo do que a gente consegue ter no diferencial do volume russo, por exemplo, versus clássico. Ele é uma técnica em que, diferente do fio a fio clássico, em que nós aplicamos um fio sintético e um fio natural, no volume russo nós aplicamos 2 a 6 fios num fio sintético, né? Formando leves leques. E esse propósito é justamente criar um efeito diferente, né? Mais cheio e mais fofo do que o método tradicional. Aqui nós temos as espessuras usadas no volume russo, né? Normalmente 0,10, 0,7, 0,6, 0,5. E no clássico 0,12, 0,15 e 0,18 e o 0,20. Creio que todas estão familiarizadas já com essas espessuras. E quando nós vamos fazer esse volume russo, nós podemos variar para atingir diversas propostas, né? Por exemplo, o nível de volume e dimensão ele vai variar conforme o gosto da sua cliente, a estrutura dos fios naturais, a quantidade dos fios naturais. Então, tudo isso vai variar. A gente pode fazer leques 2D, 3D, 4D, 5D e diversos outras quantidades, né? Aqui é o que a gente mais está acostumado a fazer, porque assim, o nosso público atualmente são pessoas que gostam mais natural, às vezes acham até o 6D um pouco artificial, né? E são os mais usados. Próximo. Então, quando nós vamos fazer esses fãs, né, seja ele de 2, 6D, 3D, que for, a gente pode escolher montá-lo ou estreito ou aberto, né? Ambos os dois, né, eles têm seu lugar no set, né, no resultado, mas eles criam resultados totalmente diferentes, né? E o que eu quero mostrar agora é o que esses extremos podem nos proporcionar. A gente, só lembrando uma coisa, a gente está muito acostumado a fazer, assim, como o volume russo é uma técnica muito complexa, principalmente para quem é iniciante, a gente costuma fazer o que sai, né? A gente não preocupa em fazer ele estreito ou em fazer ele aberto no começo, porque é muito difícil você conseguir fazer uma técnica
montagem do fan, depois de retirar ele da fita, depois de acoplar ele bonitinho ali no fio natural. Então a gente acostumou a fazer o que dá. E às vezes fica uma bagunça. E com essa proposta de fan ou estreito ou aberto, essa variação, a gente vai conseguir resultados mais diferentes. Por exemplo, os leques abertos ou com menos Ds, né? Com menos Ds, o que seria isso? Seria 6D, são com 6 fios, né? 5D, 4D, os mais com menos dimensão, seriam 2 e 3D, eles são indicados para clientes com fios mais fracos, né? Esses abertos, com fios espaçados, para poder sobrepor os espaços, né? Clientes com fios espaçados. E isso é uma coisa que a gente jamais atingiria com a técnica clássica, né? Porque se a cliente tem poucos fios naturais e ela vai fazer a técnica clássica, a gente vai ver ali um resultado com cílios meio ralo, né? Então o volume russo ele tem um diferencial. E, por exemplo, aqui a gente consegue dar um jogo de densidade usando, por exemplo, o leque estreito, porque ele é mais fechado, né? Então, quando a cliente tem muitos fios naturais e você usa esse tipo de leque, principalmente com mais Ds, com mais dimensão, ele vai ter um resultado mais denso, né? Mais escuro. Mas se você, por exemplo, usar esse tipo de leque estreito para clientes com poucos fios naturais, você vai ter um resultado que deixa a desejar, porque se ela tem fios espaçados e você usa um leque estreito, eles não vão sobrepor os espaços, vai ficar bem esquisito, né? Próximo slide. Agora a gente vai ver as vantagens, né, tanto do leque estreito quanto o leque aberto. O leque estreito, ele proporciona um efeito mais cheio, mais escuro e mais denso. Ele é melhor usado em clientes com muitos cílios naturais. Cria também um resultado organizado e uniforme, porque esse tipo de leque, os fios, eles têm um ângulo próximo a 90 graus. Então, ele vem assim para cima, você olha no resultado, parece uma coisa bem mais organizada e uniforme do que, por exemplo, o uso de um leque aberto. E temos também uma desvantagem, né? A base dos leques, elas podem parecer que tem excesso de cola. Por quê? Porque como ele é mais estreito, a base ela vai se encontrar mais e vai ter essa impressão. Mas se você usar a quantidade correta de cola, isso não vai ser um problema. Leque aberto, ele já é melhor usado em clientes com fios espaçados ou com buracos. Ele ajuda a criar uma cobertura necessária para esse tipo de cliente, né? Os fãs sobrepõem os espaços e ele resulta num look macio e fofo, né? A gente chama de fluffy. E ele pode tirar um pouco da direção correta e uniformidade do seu set, porque aí cada fio vai para um lado, né? O ângulo ele já é bem menos do que 90 graus e dependendo da forma como que você usa, ele vai ficar um pouco meio desordenado. E esse set pode parecer menos denso por causa da passagem de luz pelos espaços maiores entre os fios, né? Então, como o leque ele é bem aberto entre os fios, tem um maior espaço, vai ter uma grande passagem de luz e você vai conseguir ver por trás da sua pálpebra, né? Enquanto quando você faz um set mais cheio, com cílios mais estreitos, você dificilmente vê ou vê bem pouco, né? Então, também tem essa diferença. Eu coloquei esse aqui como um parâmetro mesmo de medida para os fãs. Né? Claro que a gente não consegue fazer milimetricamente igual. Né? Ele fechado, normalmente 3D você vai ter 1,5 mm, depois 4D 2 mm e assim por diante. Coloquei esses parâmetros do fechado e do aberto e temos um meio termo que é o fan perfeito, né? O fan perfeito, você tem ali um pouco menos das desvantagens do leque estreito e um pouco menos das desvantagens do leque aberto, né? Porque ele vai ter menos desorganização, né, a direção dele, e ele não vai ficar tão fechado quanto o
o leque estreito. Próximo. Aqui eu coloquei uma foto de como eu costumava fazer o meu mapping, tanto para o clássico quanto para o volume russo. E agora que a gente viu como que funciona, ou que efeito que tem cada tipo de leque, a gente vai ver como que a gente pode pôr isso em prática, né? Aqui eu usava normalmente assim, não necessariamente nessa ordem, né? Eu usava boneca ou gatinho ou tanto faz, e não dividia camadas, eu não usava nenhum tipo de estratégia, né? Ele é uma base muito útil, a gente usa bastante no fio a fio clássico, mas ele é um pouco limitado, né? Às vezes, quando nós utilizamos só essa técnica para o volume russo, nem sempre a gente obtém um resultado harmonioso e satisfatório, né? Agora a gente vai dar uma modernizada assim nesse velho padrão de básico mapping e estratégia usada no clássico para usar no volume russo. Vamos diferenciar um pouquinho para a gente conseguir ter uns resultados mais diferentes, mais satisfatórios. E a primeira técnica é uma chamada feathering. Acredito que algumas de vocês já devem conhecer e outras já devem até fazer sem saber que isso realmente é uma estratégia, né? Ela é excelente para criar textura, densidade no volume russo e ela também pode ser usada para você dar um efeito volumoso ao seu set clássico. Não necessariamente você tem que usar ela no volume russo, pode ser usada no clássico também. E quando uma cliente ela tem poucos fios naturais e ela te pede um resultado longo e cheio, às vezes é difícil proporcionar isso a ela, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas quando você faz uma cliente e você usa fios, sei lá, tamanho 14, e você pega essa mesma cliente e faz depois um tamanho 11, qual que vai parecer que está mais cheio? O 11 ou o 14? O 11, né? Mas a quantidade de fios não é a mesma? Se, por exemplo, se você puder usar um 3D no 14 e um 3D no 11, vai ser a mesma quantidade de fios, mas a impressão vai ser um pouco diferente, né? É só uma ilusão, mas é a realidade, gente. Sempre que a gente usa fios mais curtos, a gente tem a impressão de que está mais cheio. E graças a essa técnica, a gente consegue alcançar essas duas coisas ao mesmo tempo. Agora vamos entender como que ela funciona, né? Ela consiste basicamente, deixa eu mudar aqui, em mesclar comprimentos maiores e menores durante toda a linha dos cílios, né? E todas as seções. Por exemplo, se você faz um mapa básico, né? Por exemplo, aquele que eu coloquei ali, tipo esse, ele sempre vai ser a base, tá, gente? Eu disse que ele é um pouco limitado, mas ele sempre vai ser a base, tanto para o volume russo, para o mega volume, para qualquer outra técnica que você vai desenvolver, ele é fundamental. Mas aí você vai dar uma variada. Por exemplo, a gente vai dividir em seções, você vai realizar seu mapping do jeito que você quiser, né? Por exemplo, boneca ou gatinho, tanto faz. E em cada seção dele, você vai variar esses tamanhos, né? Os tamanhos originais são os mesmos daquele, por exemplo, que eu mostrei na foto. Você vai fazer o map normal e aqueles lá vão ser os tamanhos originais. E o primeiro passo vai ser começar pela estrutura, ou seja, os tamanhos escritos no mapping. E eles são os comprimentos maiores. Então, você vai preencher 50% dos fios naturais com aqueles descritos no mapping. Só que você não vai preencher 50% ali. Se a seção, por exemplo, é do 12, você não vai preencher esses 50% só no meio da seção, ou só no canto, na divisão com 11 ou com 10. Você vai preencher em espaços iguais, uniformemente. E o segundo passo é preencher a metade desses fios naturais, ou seja, 25% ali do total. Vocês vão preencher com fios 1 milímetro mais curtos do que o da estrutura, né? O fio do tamanho
original. Daí, o último passo é você completar esse restante dessas seções com fios 2 milímetros mais curtos em relação ao fio original, ou seja, a estrutura. E aqui no resultado nós vamos ter 3 tamanhos em cada seção, né? Aqui, por exemplo, em preto seria... Suponhamos que isso aqui seria uma seção inteira, tá, gente? Eu não coloquei map nenhum aqui para não confundir vocês. Mas suponhamos que aqui em preto seria o tamanho maior, né, o tamanho original. Em rosa, o segundo passo, que seria o tamanho 1 milímetro menor. E o amarelo, 2 milímetros menor em relação ao tamanho original. Tem um vídeo? Ainda não, agora não. Então, realizar esse tipo de procedimento, essa técnica, ela é muito útil, mas às vezes pode ser um pouquinho confuso, né? Você lembrar que tamanho que você colocou, ou então ficar trocando toda hora de tamanho, às vezes pode ser um pouquinho difícil. Mas você pode ter um bom olhômetro, né? E ir adicionando essa textura com os fans de acordo com a sua necessidade, conforme você for vendo que precisa, né? Oi, pode falar. Será que tem como você desenhar ali e demonstrar pra gente esses 3 passos? Claro. Tem mais uma cor de caneta ou não? Tem 2, mas se tiver mais uma, seria muito bom. Se não tiver, eu improviso, não tem problema. Tá. Você quer que eu demonstre com mapping ou só conforme eu fiz ali? Pode ser o mapping. Pode ser o mapping? Tá. Tá. Outro detalhe é, não precisa colocar, por exemplo, no primeiro tamanho, né? Se você começa com 7, ou com 6, ou com 8, não tem necessidade de fazer essa mescla só nessa seção. O restante pode fazer. Vou fazer aqui, então. Andressa, essa mescla de 3 tamanhos em cada seção... Tem azul e vermelho. Essa mescla de 3 tamanhos em cada seção seriam as camadas? Não, ainda vou chegar lá. Eu vou falar sobre camadas ainda. Mas depois que vocês verem sobre a camada, vocês vão conseguir talvez fazer tudo junto. É muita coisa para um só set, mas é possível sim fazer tudo junto. Então vamos lá. Eu não sei se está muito pequeno, mas vai dar certo. Vou fazer, por exemplo, um boneca. Vou começar aqui a divisão. Eu não vou fazer tipo um passo a passo totalmente simétrico como eu faria no olho. Eu vou fazer só para a gente entender a sequência, tudo bem? Aí, esses tamanhos aqui, por exemplo, 8, 9, 10, 9, 8, eles são os tamanhos originais, né? São a estrutura. Então, aqui você vai preencher 50% dos fios naturais. Suponhamos que a sua cliente tenha 100 cílios. Vocês vão preencher 50 em distâncias iguais em cada seção, tirando essa, né? Que é a do começo. E vamos lá, vou colocar aqui para facilitar. Gente, eu não sou muito boa com desenho, tá? Tá. Então, aqui pronto, eu fiz o primeiro passo. Tá dando pra ver? Tá. Eu fiz o primeiro passo e esse aqui é a estrutura, os tamanhos originais. Então, depois eu vou vir aqui no 9, eu vou vir com, por exemplo, um 8.
e vou preencher. Aí, por exemplo, aqui tem 50% preenchido. Então, o que restou, a metade, eu vou preencher com 8. E aqui com 9, por exemplo. Aqui com 8. Se quiserem, pode preencher aqui com um 7. Daí eu venho de novo com um tamanho 1 milímetro menor do que o que eu coloquei antes, né? Então, no caso, aqui seria o 7. Agora vai ficar com a mesma cor, mas... Você tem alguma foto de um trabalho que tenha feito assim? Eu vou mostrar um vídeo numa manequim. Vai dar pra ter uma noção. Aqui no 10 eu vou preencher agora com 8. No 9 eu vou preencher com 7. E aqui, como é um tamanho muito pequeno, muito difícil achar 6, foi só uma demonstração, tá, gente? Ninguém vai usar 6 aqui, eu creio. Ou pode preencher com 7 também. Então, fica assim, você vai conseguir tamanho, né? E você vai conseguir dar essa impressão de que ele está bem cheio também. Entendeu? É um pouquinho confuso, às vezes, você fazer esse passo a passo na cliente, mas pode falar. Então, ali no caso, você começou os 50% seguindo o MEP 8, 9, 10, 9, 8, e aí você veio diminuindo Isso. depois completando as outras 50%. Isso, mas aí, por exemplo, tem a metade, né, sobrou 50 fios, né, como eu disse, eu supus que isso aqui, essa cliente tinha 100 fios, né, então eu preenchi 50, depois eu preenchi 25 com 1 milímetro a menos, e depois eu voltei de novo com o restante dos 25 fios com mais 1 milímetro a menos, tudo bem? Você troca espessura ou curvatura? Não tem necessidade. Assim, a não ser que, por exemplo, você vai fazer isso com tamanhos muito grandes, né? Você vai fazer um mapping e tem, sei lá, 13 ou 14 no meio dele. E aí, se você vai usar um 14, não dá para usar um 0,20, né, gente? Então, um 0,18, talvez, dependendo do cílio natural, não vai dar certo. Então, você pode diminuir a estrutura, diminuir a espessura conforme a estrutura do fio natural. Tudo bem? Aí a gente tem sempre que ter um bom olhômetro, porque esses 25, 100, 50, a gente nunca vai atingir ele totalmente, né? Às vezes, assim, nem os nossos cílios naturais, eles são perfeitos, eles são totalmente desordenados, ou então eles têm direções bem complicadas na hora da aplicação. Então, a gente não deve também preocupar muito com isso, né? Porque isso aqui também você consegue um resultado muito natural para o seu cliente. E, às vezes, a naturalidade faz parte de um pouco dessas imperfeições. Tudo bem? Pode colocar o vídeo. Isso aí é uma manequim em construção. Eu estava fazendo, eu anotei ali os tamanhos que eu estava usando. E em cima eu fui anotando diminuindo os tamanhos, né? Ali, por exemplo, na parte maior que dá pra gente ver aqui, que é o 12, tem um 11 e depois tem um 10. Então, fica assim. O tamanho a gente vê que se mantém, né, no comprimento, mas ele vai ter aquela impressão de que tá bem mais cheio. Pode voltar. Aqui é o fio a fio, eu fiz o fio a fio para vocês entenderem melhor, né? No vídeo não, no vídeo foi volume. Só que foi volume tipo assim, 3D, mas com menos dimensão. Agora nós temos uma variação, né, dessa técnica, que é o feathering, mesclando os fans abertos
e fechados. Nesse outro feathering, ali a gente está no fio a fio, mas supondo que fizemos ele no volume russo, a gente pode escolher fazer ele só com leque aberto ou só com leque fechado. Né? Só que nessa técnica, nessa variação, agora nós temos o feathering mesclando os fans abertos e fechados. Né? E para conseguir um look um pouco mais cheio, a gente pode aplicar os leques longos, né? Por exemplo, esses que estão em rosa, alternar com os mais curtos, né? Os mais longos estreitos e os mais curtos mais abertos e com mais dimensão, ou seja, com mais Ds. Se você vai usar, por exemplo, aqui, nossa, mudei. Aqui tem 3D e aqui tem 4D. Então, sempre que a gente diminui um pouco o tamanho, a gente tem a oportunidade de colocar mais fios, né? Então, é uma técnica bem legal também, porque, assim, a gente consegue aumentar a quantidade de fios, né? Ou seja, a densidade. O que seria isso? Sem usar esse método, gente, só com aquele mapping básico ali, se a gente fizesse ele totalmente ao pé da letra, a gente não teria oportunidade de colocar mais fios, ou seja, deixar esse olhar mais denso, né? Aumentar a quantidade de fios. Coloquei um outro exemplo que já foi um vídeo, pode colocar ele. Eu fiz uma esponjinha para vocês verem como que seria essa mescla. Eu usei fios, leques mais estreitos, né, os maiores, seria no caso a estrutura, né? Então, voltando aqui, por exemplo, nós temos a estrutura, que é o mapping que está escrito aqui, e aí nele a gente vai colocar os fios mais longos e mais estreitos, os fans, no caso. E aí, entre eles, nós vamos colocar... Eu acho que está ao contrário. Tem um outro vídeo? Eu acho que... é esse. Isso. Aí foi o primeiro passo, igual o outro feathering, gente. Você preenche a estrutura com os fios, com os leques estreitos, né? O que eu fiz aí, por exemplo. Tá parecendo que ele é super fechado, gente, mas é essa a intenção, o leque estreito. Então, novamente, preenchendo bem uniforme, com distâncias iguais. Vou colocar mais. Pronto, aí esse foi como se fosse o primeiro passo. Pronto, não, tem mais um. Gente, filmar e fazer isso é muito difícil. Agora pode pôr outro. Aí depois de colocar, por exemplo, 3D, os leques estreitos, eu estou vindo com um fio, com um leque 4D, por exemplo. Aí no caso eu usei 11 no mais longo e estou usando 9.
Era pra eu ter cortado o vídeo, tá, gente? Como eu tava filmando, bagunçou tudo. Eu acho que nessa primeira tentativa eu desprezei alguns likes. Aí você fez 4D. Isso. Aí, como ele é mais curto, aí eu aumentei a quantidade de fio, né? Porque sempre que a gente diminui o tamanho, ele vai ficar mais leve. Então, eu posso colocar mais dimensão naquele leque, aumentar um fio. O maior é 11 e o menor é 9. Mas você pode, isso aí não tem regra, tá, gente? Vocês podem colocar 11 mesclando com 9, 12 com 10, 12 com 11. Não tem muita regra. Assim, isso aqui você consegue proporcionar muita naturalidade. Daí o resultado que fica, vocês veem ali em cima, continua tendo comprimento e no meio a gente tem mais um pouco de volume. Uma das vantagens dessa técnica de feathering, mesclando a largura dos fans, é o seguinte. Lembram que eu mencionei, por exemplo, como vantagem de um leque estreito, que ele é mais organizado, ele tem uma direção mais correta? E o leque aberto, ele proporciona como se fosse uma maciez, deixa um resultado mais fofo, mas ele meio que bagunça a direção dos fios. Aqui a gente consegue amenizar a desvantagem dos dois, porque aí quando você olha lá em cima, você está com a direção organizada, porque o único que aparece lá no topo são os fios, são os leques estreitos. E ali no meio que está enchendo e dando aquele resultado macio, são os leques abertos, né? E enchendo mais também porque eles têm mais dimensão, eles são mais cheios, né, do que os outros. Eles são 4D, os outros são 3, ou você pode usar 6D os curtos e os maiores 4D e assim por diante. Nós temos também os cílios camélia, né? Muita gente, eu acho que já conhece, assim, não é tão difícil assim de encontrar no Brasil, às vezes a gente consegue achar em algumas lojas. E é uma opção também a ser usada, ele é como se fosse um cílios já com essa técnica de feathering. E como que ele funciona? Tem as cases, né? E cada case, em cada fileira temos 3 tamanhos. Normalmente eles têm um salto de 2 milímetros, então são cases tipo com 12, 10 e 8 milímetros, 14, 12 e 10, 13, 11, 9, 11, 9 e 7. E eles permitem que você faça um fan com vários comprimentos diferentes, como por exemplo aí na foto. Só que assim, é muito aleatório o tamanho que vai vir. Você não, por exemplo, esse primeiro aqui, esse exemplo aqui todo é 14, 12 e 10, gente, que eu fiz. Por exemplo, aqui começou com 2,14, depois 2,10 e depois 2,12, depois um de 10. E você não vai escolher que, por exemplo, vai vir um 14 aqui nessa pontinha, outro 14 aqui nessa pontinha,
um de 10 aqui, 2 de 12 ali. É muito aleatório. E você não consegue ter um controle para fazer essa técnica de filigree. Embora você possa, sim, usar isso para ter um resultado natural no volume russo. Mas eu, particularmente, não gosto muito, porque não dá para fazer essa técnica com muita precisão. Agora temos o capping. Não sei se algumas de vocês fazem. Ela é uma técnica que é muito usada para fazer cílios coloridos, né? Até foi mencionado na palestra da Sol, é uma ótima opção. Deixa eu mudar aqui. O legal dele, do capping, é que você pode fazer a aplicação com o volume russo normal, né, os cílios pretos, e depois você vir com a cor por cima, né? Porque aí quando a cliente vai olhar para você, principalmente se ela tem medo de usar cílios coloridos, né? Quando ela olha para você, você vai ver aquela sutilidade, né? Vai ficar aquela sombra preta, aquele fundo de profundidade, aquela profundidade preta, e você vai ver a cor muito sutil. Então, é bem discreto, uma opção bem discreta. E você também pode proporcionar efeito de camada com esse capping, e você consegue também adicionar a textura e a densidade ao mesmo tempo. A técnica de capping consiste na adição de cílios mais curtos ou mais leves numa extensão ou num feno já aplicado. Novamente, é uma técnica que pode ser usada tanto para o clássico quanto para o volume russo. No clássico, basta você saber um jogo de espessuras, né, para você não sobrecarregar os cílios naturais. E no volume russo também. Como a gente sabe, a gente pode fazer, por exemplo, um cílio forte, a gente pode colocar 6D com espessura 0,7. Mas nessa técnica, eles não precisam ser todos do mesmo tamanho, né? Você pode, por exemplo, adicionar um fen 3D que seja 1 milímetro mais longo que o fio natural e depois aplicar um fen 3D 2 milímetros mais curto por cima. Você pode colocar tanto na base quanto na metade do fio. Tem gente que coloca 3/4 ao longo do fio, mas aí você tem que tomar cuidado com a espessura, né, para não pesar, e principalmente como ele vai estar 3/4 ao longo do fio, ele pode tombar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E algo muito importante, principalmente no capping, é o cuidado que a gente tem que ter para não sobrecarregar os fios naturais. Isso não é só no capping, em todas as vezes que você for aplicar o volume russo, você tem que tomar esse cuidado, né? Isso aqui é muito engraçado, porque na época em que eu comecei a fazer o meu primeiro curso, eu comecei a fazer cílios, não tinha muita informação, não tinha muito curso. Então, eu comecei na época a aprender o volume russo e a praticar ele sem ter feito curso. Não recomendo. Mas me ajudou bastante porque, assim, meu primeiro curso que eu fiz foi com a Inessa e eu tive muita dúvida e eu aproveitei, eu suguei bastante, eu acho que por já ter treinado. Só que naquela época eu achava que, por exemplo, o 0,7 eu multiplicava, né? 3 vezes 0,7 eu achava que era 0,21. Daí eu pensava assim, meu Deus, eu tô sobrecarregando o fio natural, né? Porque eu já achava o 0,20 pesado. Daí eu ia colocar 3 de 0,7 e eu ficava assim, como assim, gente? Alguém me explica isso. Eu fiquei um tempo sem entender. E não é bem assim, não é que 3 vezes 0,7 é igual a 0,21 milímetros. Não quer dizer que, por exemplo, 0,10 mais 0,10 é igual a 0,20. A conta ela é feita totalmente diferente, né? A Sol mostrou a fórmula que nós utilizamos para calcular esse peso e a gente calcula como se o fio fosse um cone, né? Porque a base dele é de uma espessura e a ponta a gente sabe que é mais fina. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, essa figura, a gente vê nesse círculo azul
como se fosse a base de um cílio gigante, 0,20 e 2 0,10 dentro dele. E a gente vê que esse 0,10 não preenche todo o espaço, tem bastante coisa aqui sobrando. Então a gente vê claramente que a conta não é bem assim. Podem ficar tranquilas. Por exemplo, nessa imagem, a gente vê que o 0,15, dentro dele cabem 4 fios de 0,7. E se você fizer aquela conta que a Sol mostrou, vocês vão ver que o fio 0,15 equivale a 4,6 do fio 0,07. Né? Vocês podem fazer essas contas. E todas as comparações que eu estou fazendo aqui na minha palestra são baseadas em fios com 12 milímetros, tá? Então, por exemplo, se você diminuir o tamanho para 9 ou para 10, vão caber mais fios, porque o volume vai diminuir. Andressa, só uma observação. Todo mundo entendeu essa questão do cálculo do volume? A fórmula é a fórmula do cone, fórmula de cálculo de volume de um cone. Então, ela é π raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Vou colocar aqui. Aí você calcula primeiro o volume da sua área que vai receber esse volume, né, essa densidade, que é o fio natural. Então, primeiro, digamos que na minha avaliação, o fio da minha cliente tenha 10 milímetros de espessura. Primeiro eu vou calcular o volume para um fio de 10 milímetros de espessura. Depois eu vou calcular o volume para o fio 007, que é o fio que eu quero utilizar. E aí depois vou dividir um pelo outro, né, um resultado pelo outro, e vou chegar no número de fios que eu devo utilizar. Vou fazer a conta, essa conta daquela imagem que eu estava ali, só para vocês entenderem. Pode voltar na imagem, eu vou fazer a conta e depois você mostra a conta. Então temos o 0,15. Se alguém tiver uma calculadora aí, pode me ajudar. Alguém tem? Pode fazer? Tá. Pode deixar. Obrigada. Então, o 0,15, 12. Então, pega o 0,15, multiplica por 0,15 de novo, vezes 12, vezes 3,14, que é o valor do π, e divide por 3. Deu 0,28. 0,28. Então temos 0,15 volume 0,28. E no caso do 0,7, pode multiplicar 3,14 vezes 0,07 vezes 0,07 vezes 12. 0,07, desculpa. 0,07 de novo, vezes 12. Dividido por 3. Deu 0,06. Isso. Já decorei. Então, o 0,07 tem um volume de 0,06. Então, como que eu sei que cabe 4,6 ali? Eu vou pegar esse 0,28 e vou dividir pelo 0,06 e o resultado vai ser 4,6. Então, quer dizer que eu posso colocar 4 fios. E essa conta aqui pode ser feita para qualquer espessura, qualquer comparação que vocês queiram fazer, é só utilizar essa conta. Deve ser, o peso do clássico, né? Porque o clássico, ele sempre vai ser a nossa base, tá, gente? Tem gente que faz aí curso e já vai ensinar o clássico e o volume russo, vai bugar a cabeça, não vai conseguir fazer esse cálculo. Então, a gente sempre vai olhar a estrutura do fio natural da cliente, vai pensar, ela suporta até 0,18, ou então ela suporta 0,20 ou 0,15. Aí você vai ver o volume desse 0,15, ou do 0,18, ou do 0,20, vai descobrir o fio do volume que você quer usar, se é 0,7, 0,10, 0,6, 0,3, 0,4, e você vai descobrir ali quantos você pode colocar. E não esqueçam aqui do tamanho, tá? Isso aqui a gente colocou uma conta pronta, mas se você muda o tamanho, se ele não for 12, essas contas aqui são diferentes, tá? Para 11 vai ser diferente, é pouca coisa, mas vai ser diferente.
Muito obrigada. Não apareceu. Acho que é porque está muito claro. Mas tudo bem. Aqui eu coloquei um pouco dessa conversão para a gente ter noção de todos os pesos, né? Por exemplo, o 0,20 nós podemos colocar 4 fios de 0,10, 8 de 0,7, 16 de 0,5. Isso aqui era uma... Eu ia ficar assim, abismada quando eu pensava que 3 vezes 0,7 era 0,21. Ia achar um absurdo. 0,18, 3 de 10. Tem gente que acha assim, que o 0,10 é para fio a fio, não tem como usar ele no volume, mas tem sim, se sabendo fazer o cálculo, você pode sim usá-lo. E assim por diante, no 0,15, 2 de 0,10, 4 de 0,7, 9 de 0,5. É a espessura mais utilizada, né? O 0,15. E é um dos pesos, assim, entre aspas, mais seguros para o volume russo. Outro detalhe, principalmente para o capping, é a hora da aplicação, né? Não só no capping, né? Ao aplicar o volume russo em geral. Ali você usa a acoplagem, a gente viu ontem na palestra o método wraparound, e aqui a gente tem uma colagem errada, né? A gente chama de colagem em T ou T-bar. Por que chama T-bar? Aqui tem o fio natural e que fica reto, formando como se fosse um T. E aí, aqui é como ele está, ele não abraçou o fio natural, ele está reto. Isso aqui por diversos fatores, né? A gente viu na palestra ontem. Um deles também pode ser o excesso de cola. Às vezes, dependendo da forma como você cola, ele pode te atrapalhar. E outro detalhe muito importante, que às vezes a gente imagina que não faz diferença, mas a cola também pesa. Ela pesa, gente. Principalmente no capping, porque você vai fazer uma aplicação ali de um fan, aí você já molhou na cola e já aplicou. Daí você vai aplicar um outro fan em cima daquele fan, então você vai molhar na cola de novo. Então, você calculou ali bonitinho o volume que você vai usar no seu fio natural, mas tem a cola também, então tem que tomar cuidado. Se você usar muita cola, você vai sobrecarregar o fio natural. E muita gente às vezes faz o cálculo certinho, tá ali a espessura adequada, o isolamento está perfeito, mas tem muita cola. Então, isso vai sobrecarregar, com certeza, o fio natural. Agora, outra técnica muito interessante para o volume russo, não só para o volume, também pode ser usada no clássico, são as camadas, ou layers. Eu sei que foi um pouco, muito motivo de dúvida, né, ontem. E até porque se você está começando agora, você não consegue ter um pouco de noção, assim, das camadas, de onde está qual camada, qual fio você aplica em qual camada. Às vezes pode ser confuso. E por que é interessante usar essa técnica de camadas? Porque as nossas clientes, elas nunca possuem os cílios naturais todos enfileirados numa linha perfeita. Se você olhar bem de perto os cílios naturais de alguém, vocês vão ver que existem várias camadas, né? Essa foto aqui foi do olho da Júlia. E em algumas clientes pode ser muito perceptível essas mudanças de camadas e em outras nem tanto, né? E para clientes que possuem um salto muito nítido entre as camadas, se você colocar a extensão, aquele mapping que eu mostrei básico ali, você vai bagunçar tudo. Você vai evidenciar esse salto que a cliente já tem, usando o tamanho que você colocou no mapping em todas as camadas. Então, quando a gente usa daquela tática básica, dificilmente a gente vai conseguir esse topo harmonioso, né, e bem delineado, né, bem perfeitinho. Primeiro, antes da gente entender como adicionar essas camadas, a gente tem que entender como elas crescem. E tem que entender, olhando, por exemplo, aqui de frente, nessa foto,
onde que está cada uma. Normalmente elas crescem em 3 camadas. A maioria, né, gente? Vai ter cliente que vai ter 2 camadas, vai ter gente que vai ter 3 camadas e um projeto de camada meio defeituosa ali, quase que 4 andares. Então, isso não é perfeito, mas existem essas camadas. E a superior, elas se situam no topo da linha dos cílios, né, essa aqui em vermelho. Às vezes se curvam para cima e costumam ser mais desordenadas. Isso daqui, para mim, elas são as mais desordenadas, porque às vezes você tem um negócio todo perfeito aqui e tem um cílio ali, ó, lá no meio da pálpebra. E se você olhando assim por cima, coloca fio sintético nele, quando a cliente abre o olho, vai ter um fio lá na pálpebra. Então, não é legal. E essa técnica de camadas existe justamente para você aproveitar esse fio que está lá em cima, sem bagunçar o seu topo. A camada média, essa aqui em laranja, esse fio que foi o que eu achei mais fácil de mostrar para vocês. Ela tá entre o meio, né? Nem na de cima e entre essa aqui de baixo. E a inferior fica embaixo da linha dos cílios e às vezes são retas e se curvam para baixo. Essas aqui, em roxo. E nós temos várias técnicas para conseguir esse topo perfeito, né? Trabalhando com camadas. A primeira é um pouquinho difícil, assim, eu considero. E não é, assim, minha preferida. Mas, vamos lá. Os cílios que crescem na camada superior, a gente cola o fen por baixo do fio, né? Como a gente vê aqui, ó. Esse tracinho preto. Os cílios que crescem na camada inferior, nós colamos o fen por cima, ao lado. Desculpa, eu li errado. A do meio a gente cola ao lado do fio natural. E a de baixo a gente cola por cima. Por que isso? É uma diferença milimétrica, por isso que não é a minha preferida. Mas aqui, como os fios de cima eles estão num nível mais elevado, eles vão, mesmo que sejam o mesmo tamanho em todas as camadas, eles vão parecer maiores. Então, se você aplica por baixo, ele vai parecer um pouquinho menor, mas é uma diferença de nada, gente. É bem pouco, mas pode ajudar também. A do meio, se você coloca ao lado, não vai mudar nada o comprimento. E embaixo vai parecer que está, na de baixo, se você aplica por cima, vai parecer que está um pouco maior. Então, essa é a teoria dessa técnica aqui. Outro detalhe também é que é o seguinte: a gente, quando vai fazer o volume, tem tantos detalhes que a gente fica preocupado para ter uma boa retenção, para ficar com um resultado legal, para conseguir um fan simétrico, para conseguir fazer um fan estreito ou aberto, uma acoplagem bem legal. E aí a gente se perde em tanta coisa para concentrar. E quando a gente vai fazer esse tipo de aplicação aqui, normalmente a gente não se preocupa quando, sem optar por essa técnica, a gente não se preocupa em colar o fen por cima ou por baixo, a gente cola onde dá, porque tem hora que é difícil você conseguir isolar, pegar um ângulo legal antes da cola secar. Enfim, são inúmeras coisas. Então aqui, se você fizer bastante prática, você consegue se fazer essa técnica. Mas vamos ver outras agora que são mais interessantes. Essa é a segunda técnica. É uma técnica também que a Inência passou, e nela você vai variar um pouco o comprimento, né? Cada camada você vai colocar um comprimento diferente. Então, na camada inferior, por exemplo, aqui em azul, você vai colocar o 12. Na camada média, aqui, por exemplo, em roxo, você vai colocar 11. E na mais de cima, você vai colocar o 10. Então, ali, cada um vai alcançar lá na frente os tamanhos e vai te dar um topo bem legal. Então, pensem bem, aqui na camada de cima, se ela tiver
não muito bem enfileirada, por exemplo, esse fio aqui, esse aqui está no mesmo nível, mas suponhamos que esse aqui esteja um pouquinho mais para cima. Se você coloca o 12 aqui, por exemplo, aqui, você vai acentuar esse salto aqui na diferença dessa fileira. Então, essa é a intenção dessa técnica. E não necessariamente você precisa também trabalhar com as 3 camadas. Você pode trabalhar com as 2 camadas de baixo em tamanho 12 e a última de cima 11, ou então a mais de baixo 12 e as 2 últimas 11. Eu acho que eu confundi. 12. Tá certo? Então é isso. Eu fiz um trabalho bem bonito usando só 2 camadas para vocês já verem a diferença. Já eu vou mostrar. Isso aqui é como fica o mapping. Quando você faz o mapping básico, esse mapping aqui é o mapping, é o que vai mandar nos tamanhos. Você vai olhar para cliente, você vai ver o 11 praticamente lá em cima, entendeu? A gente estava tendo um pouquinho de dúvida no diagrama da Inessa em relação aos números de baixo. Isso aqui seriam os números de baixo, tá, gente? É o número da camada de baixo. E em cima, a camada do meio, por exemplo. Aí, se aqui nós começamos com 7, no 7 a gente não vai fazer isso, tá? Porque no canto interno a gente não tem muitas camadas. Elas não são tão desenvolvidas ali bem no cantinho interno. Então, aqui no 8 eu já vou colocar na camada de baixo 8, na camada de cima 7. No 9, a camada de baixo 9 e a outra 8. Então, isso aqui é para vocês entenderem que em vermelho é a camada de baixo e em azul a camada do meio. E aqui um trabalho que eu consegui fazer com essa técnica só com 2 camadas. Para vocês verem a diferença que dá, o topo ele já fica bem bonito só usando 2 camadas. Então, eu usei um número maior na camada de baixo e nas 2 últimas camadas, né, a do meio e a de cima, eu usei o mesmo número, 1 milímetro menor. Aqui o topo. Fica bem delineado, sem dar aqueles degraus que estragam a nossa foto. Aqui seria o mapping se você fizer as 3 camadas. Então, começando com o 7 ali, a gente já viu. E lá em cima, a última camada, a gente vai adicionar 7, 8, 9, 8 e 7. Alguém tem alguma dúvida nessa foto, nessa técnica? E a transição se faz como a Inessa mostrou? Isso. Eu queria explicar um pouco de como fazer essa transição para não ficar muito confuso. Se você fizer só a transição de camadas, você já tem um resultado legal. Mas se você fizer a transição do jeito que ela fez, também vai ter um resultado melhor ainda, na verdade. Vou desenhar aqui pra gente. Eu vou desenhar a transição suave com camadas, que ela mostrou também sem esse uso de camadas diferentes, sem mudar as camadas. Depois ela mostrou com, né, as 2 coisas juntas. Então eu vou desenhar com transição e com as camadas. Então aqui, suponhamos, eu vou fazer tipo o mapping e depois como fica do ângulo daquela foto aqui, ó. Só para não confundir vocês. Tá na câmera agora. Nesse ângulo aqui. Primeiro o mapping, depois nesse ângulo. Primeiro o mapping. Vou fazer só com 10, 11, 12, para não confundir demais. Desculpa, 11, 12, 13. Olhando assim, vai ser do jeito que eu mostrei ali, tá, gente? O 10 aqui, o 9 aqui, 11 aqui, 10 aqui, 12 aqui,
11 aqui. Beleza. Só que aí aquela transição vai ser assim. Vou tentar desenhar as bolinhas e o número dentro delas. Vou tentar fazer com que fique bem visível. Pronto, aqui, entendam que isso aqui é a primeira camada, a camada de baixo, né? Então, é isso daqui, ó. Isso aqui são esses fios. Agora, a transição. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar uma outra cor. Subi muito esse traço aqui. Vai dar certo. Vamos ter aqui o 10. Depois, vamos ter o 11. E depois o 12. Então, 10. Então, essa aqui é a segunda camada. Então, é isso daqui, ó. O que a gente fez de diferente aqui? O que mudou? Suponhamos que você tem esse mapping aqui, você só, como se você tivesse girado ele mais para frente. Você jogou essa camada aqui, os tamanhos mais para cá, para dar essa transição aqui mais suave. Entendeu? Sim. Agora, a última camada. Deixa eu voltar pro vermelho. Agora aqui em cima vai ser o 9, né? Aqui 9. Entenderam? Aqui girei novamente, é como se eu tivesse puxado isso aqui pra cá. No map ele olha assim, ele fica assim. Só que não dá pra fazer esse desenho todo aqui dentro desse map, vai ficar um pouco confuso. Mas deu pra entender? Aquela em verde e... Ah, tá. Tudo bem. Pode voltar para o slide? Daí aqui nós temos... Deixa eu sair de cá. Essa ilustração aqui, nós temos um pouco dessa transição, só que só com 2 camadas. Então, 3 camadas não é uma regra, gente. Tipo, vai variar sempre, porque os nossos clientes não têm cílios perfeitos. Nem nunca são do mesmo tamanho e nem da mesma espessura. Então, não importa, só variar as camadas.
E a última técnica é mesclar as curvaturas, né? A curvatura da extensão pode também ser ajustada para criar um topo acentuado, porém é opcional, né? Esse aqui você pode trabalhar só com a mescla de tamanhos, não necessariamente a mescla de tamanhos e a curvatura. A camada inferior, você vai usar uma curvatura mais fechada. Ela vai ser ideal para sustentar as outras camadas, né? Então, a curvatura mais fechada sempre vai ser usada na camada inferior. A camada do meio, uma curvatura intermediária, e a camada superior, uma curvatura menos fechada. Isso é um exemplo. Muita coisa para fazer com essa técnica. Eu juntei as duas, né? Em que você mistura tanto as camadas quanto as curvaturas. Mas, se você usar só a mescla de curvaturas, sem mudar os tamanhos, também dá certo. Também é uma outra técnica bem interessante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Não? Gostaram? Muito bom, né, gente? Muito obrigada, gente. Andressa, muito obrigada.